Graças a Deus, aleluia. Hoje eu estou com o microfone com fio, o sem fio. Nós levamos lá no concerto, né? E o meu celular também tem que ir para o concerto, mas não foi ainda. Então eu fui na moda antiga, papel e caneta. Para preparar a palavra, a gente prepara no celular, tudo lá preparadinho. Fala, fica aqui, aqui a gente não perde. Lá no celular deu pane. Só a misericórdia de Jeová. Vamos para a palavra do Senhor? A palavra do Senhor hoje ela é uma palavra de confronto. Pode abrir aí, João. Apocalipse, capítulo 3, verso 14 em diante. Vou ler do 14 até o 22, tá? Daqui a pouquinho. Não, porque eu vou ler agora. Vamos ler junto, vai, vamos começar pela palavra. No livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 e 22. 14 até o 22, tá? Nós vamos estar lendo. Ontem à noite eu dobrei os meus joelhos ao pé da cama. Falei, Senhor, fala comigo. Me dê uma palavra de direção para a tua igreja. Me mostra, revela para mim. Me mostra em sonhos se for preciso. Então Deus me deu um sonho. E neste sonho, meditando hoje para o serviço, lembrei de uma passagem. E voltando também, estava ainda lá no serviço de uma aula vaga lá, fiquei meditando, falando com Deus. Peguei a Bíblia e comecei a escrever a mensagem. Diz assim, Apocalipse 3, versículo 14 em diante, diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosses frio ou quente. E por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas para que possas cobrir tua vergonha, nudez, e compra o melhor colírio para que ao ungir os teus olhos possas enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Verso 21. Ao vencedor, ele concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Olha que forte esse texto. A igreja de Laodiceia, uma igreja que se sentia muito, achava que estava tudo bem, eu estou perfeita, mas no fundo não estava. O Senhor estava a ponto de vomitar da boca dele a igreja de Laodiceia, porque ele não reconhecia seus erros, não reconhecia o seu engano. Nessa noite, quando eu orei ao Senhor e pedi uma palavra revelada, eu tive um sonho. Neste sonho eu estava num canto parecido com esse aqui, mas não era, uma espécie de uma lavanderia, não sei explicar direito o ambiente, o espaço. Eu estava lá e tinha mais algumas pessoas comigo que estavam aqui do meu lado. Não me recordo, tinha minha esposa, minha mãe estava aqui perto aqui assim. E na frente era um corredor livre. E esse corredor livre, lá no final dele, era como se fossem cabines de médicos, né? E aí veio lá pro fundo do corredor, entrou aqui no corredor
2 enfermeiros carregando uma pessoa muito ferida e totalmente deformada. Aí estava com faixa em todo o seu corpo, aí andava direito, estava toda torta, assim, ó. Andava assim com o auxílio dessas 2 pessoas que estavam carregando ele. Quando essa pessoa me olhou, entrou uma fúria nele tão grande que ele soltou essas 2 pessoas, as 2 pessoas fizeram assim, ó, e voltaram. E aí ele veio com uma fúria para cima de mim, com muita força, muita raiva. E eu fui segurando assim, né? Liguei para cima da gente, eu botei a mão no peito assim, levantei. E essa pessoa queria me bater assim, não conseguia, e eu acordei. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu não estou entendendo. E aí eu lembrei de uma passagem lá no livro de Efésios, não sei se é o capítulo 6, mas eu não vou ler agora não, João. Que eu lembro que eu estava lendo esse capítulo e Deus me deu uma devocional dentro desse capítulo a respeito da igreja, uma igreja deformada. E eu orava a Deus e em oração eu sentia o meu rosto se deformando. Deus falava comigo sobre uma igreja deformada. Que a igreja do Senhor é um corpo e este corpo está deformado. Deus começou a falar comigo sobre esse assunto. E aí eu lembrei disso, meditando nesse sonho. E eu falei, meu Deus, que forte. Então a igreja, ela está carregada por 2 enfermeiros. Médicos. Jesus e o Espírito Santo. Estão tentando, estão carregando, dando forma. Vamos lá, vamos avançar. Mas ela perdeu a sua identidade. A igreja está ferida, cheia de raiva, adoecida, porém com muita força. Com muita força. Mas não força para amar, mas sim uma força para atacar. E esse é o maior problema que estamos enfrentando hoje. Estamos prontos para atacar, usar toda a força, conhecimento, tudo que Deus nos deu para atacar quem deveria nos ajudar. Não somente quem deveria nos ajudar, mas como as pessoas deveriam, nós devemos ajudar a pessoa, mas como essas pessoas poderiam também nos ajudar. Quantas igrejas grandes poderiam ajudar igrejas pequenas? E quantas igrejas pequenas poderiam ajudar em oração com as igrejas grandes? Mas o que fazemos? Nos atacamos uns aos outros. Porque a minha é melhor, a sua não, porque vira-se então uma negociação. Eu faço aquilo que me convém, aquilo que não me convém, não é problema meu, é problema do outro pastor lá, fulano de tal, não é meu problema. Então não é um problema de Cristo? A Bíblia fala que se meu irmão está com um problema, o problema também é meu. Fala para que eu possa chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Que evangelho estamos vivendo? A igreja está tão doente que acaba se voltando contra os que deveriam ajudá-lo a ser curado. O problema de quem está doente é reconhecer que precisa de cura. O maior problema das pessoas é reconhecer o seu erro, a sua vida pecaminosa, falar, eu preciso de cura, eu preciso de Cristo, eu preciso de libertação, eu preciso enxergar as coisas diferentes. O maior problema é não enxergar. E aí eu me encho de dogmas, me encho de coisas falsas, falsos pensamentos para me satisfazer. O problema sempre está no outro, nunca está em mim. Eu sempre olho o cisco que está no olho do meu irmão, mas eu não olho a trave que está nos meus olhos. A igreja de Laodiceia achavam que estavam bem e se perdia em seus próprios pensamentos. Está dando tudo certo, está tudo tranquilo, está tudo bem, a igreja está prosperando, estamos dando fruto, estamos avançando. Está todo mundo morto. Não é frio e não é quente, é morno. Olha eu quero, olha eu não quero. Vive oscilando a sua vida cristã. Cristo
está tentando. O Espírito Santo está tentando. Mas a raiva nos olhos e o anseio por atacar é muito maior. Que nos faz abandonar a Jesus para ferir quem deveríamos ajudar. Nós largamos Jesus, falando, fica aí Jesus, porque eu vou aqui, porque meu irmão aqui está com, né, não pode fazer o que está fazendo. Estamos prontos para atacar e não estamos prontos para amar. Abre para mim, João, no livro de Oséias, capítulo 2. Oséias, capítulo 2, versículo 13. Isso aqui também não é no ombro. Oséias capítulo 2, versículo 13, eu vou ler até o 16. Diz assim: eu a punirei pelos dias e dias em que queimava incenso aos Baalines, e se enfeitava com seus anéis e joias, e corria atrás dos seus amantes, desprezando-me. Agora diz aqui, irmão, afirma Yahvé, o Senhor. Olha que versículo cabuloso. Eu punirei pelos dias e dias em que queimava incenso aos Baalines, e se enfeitava com seus anéis e joias, e corria atrás dos seus amantes. Quantas igrejas a gente enxerga se enfeitando, se decorando apenas para os seus próprios amantes? Para aqueles que são amantes da igreja, são simpatizantes do Senhor, mas não são cristãos, não são praticantes. Eu enfeito e decoro para os que são amantes e não para os que são praticantes. Os que são praticantes a gente detona, a gente bate, a gente senta a madeira. Versículo 14, irmão. Apesar de tudo, decidi trazê-la para mim. A misericórdia do Senhor é muito grande. Eis que vou levá-la para o deserto, e lá, a sós, falarei ao seu coração. O Senhor Jesus, ainda com tudo, mesmo apontando erros, mesmo fazendo tudo o que tem que ser feito, mesmo a ponto de vomitar. Por isso que ele fala, não vou te vomitar, estou a ponto de te vomitar na minha boca. Ele diz aqui, apesar de tudo, decidi trazê-la para mim. Eis que vou levá-la para o deserto, e lá, a sós, falarei ao seu coração. A igreja tem se enfeitado para agradar seus amantes e não os seus praticantes. E muitos estão indo no deserto para ouvir apenas a voz do amado. Cristo tem cura para a igreja. Coloca no versículo 15 para mim, João, por gentileza, meu querido. Oséias, verso 15, vai dizer assim para a gente: ali eu lhe restituirei as suas vinhas e transformarei o vale de Acor, problemas, numa porta de esperança. Ali ela haverá de conversar comigo, como nos dias da sua tenra idade, como no dia em que deixou o Egito. Verso 16 para me encerrar, João, por favor. Naquele dia, assegura Yahvé, tu me chamarás meu marido, e não mais dirás Baal, meu Senhor. O povo do Senhor estava se prostituindo com outros deuses, acendendo incenso estranho para outros deuses. E hoje o que a igreja tem feito? Se preocupado com aquilo que não tem preocupação nenhuma para o céu. As pessoas têm se preocupado, muitas igrejas têm se preocupado com os amantes que vão chegar junto. Mas e a ovelha que está necessitada? E aquela alma machucada que precisa de Cristo?
Temos trocado momentos de comunhão por momentos enfim, que vão me trazer mais recurso financeiro. A comunhão tem ficado para trás. O momento importante de amar o próximo tem ficado para trás. Olha que coisa. A igreja do Senhor está ferida, por isso que o Senhor me deu esse sonho. A igreja está deformada e a igreja tem raiva de quem quer fazer também. Esse é o maior problema. Que nós não venhamos nos tornar como a igreja de Laodiceia. Uma igreja nem fria e nem quente, uma igreja morna. Mas que possamos ser crentes fervorosos. Não somente dentro da igreja, mas fora dela. Que possamos buscar em todo o tempo, na nossa casa, no nosso trabalho, onde estivermos. Que possamos fazer com que essa chama venha arder dentro dos nossos corações. Para que nós não venhamos a ficar para trás. Mas, todavia, se não consegue, fica tranquilo. O Senhor tem um deserto para você. E o deserto é o lugar onde só você e o amado. Onde a voz dele falará ao seu coração. Porque onde a voz do pastor não chega, a palavra do Senhor ao servido não chega, a voz do Senhor chega. O Espírito Santo alcança. O Espírito Santo transforma. Nós falamos aqui recentemente, na reunião de terça-feira, sobre uma pessoa a qual Deus alcançou. Em uma reunião, um culto que estávamos fazendo lá em casa, ainda antes de inaugurar aqui o templo, minha mãe teve uma visão sobre esta casa, onde nós estamos iniciando um trabalho lá já. E lá nesta casa, estávamos chorando, todos chorando, estávamos fazendo uma ministração, todos choravam e era um clima de luto. Coisa de umas 3 semanas depois, né? Umas 3 semanas depois, uma moradora dessa casa, que é umas 2 semanas, né? Que é protegida de toda aquela família, sofreu um acidente de bicicleta, descendo uma ladeira, perdeu o freio, bateu no carro, voou por cima do carro, e aí quebrou o fêmur, quebrou o cotovelo, o quadril, e era para ter tido um traumatismo craniano, e Deus colocou a mão e resgatou a vida dela. E ela reconhece isso. E não contente que ela não conseguiu matar ela na pancada, na mesa de cirurgia, enquanto ele estava operando o fêmur, o diabo tentou matar ela de novo. E ela teve que tomar bolsa de sangue e tudo mais. Uma menina nova, jovem, de 27 anos, 26 por aí. Quanto? 28 anos. E Deus colocou a mão e resgatou ela mais uma vez. Está acamada, por isso está aqui. Mas toda semana me manda mensagem. Você veio hoje aqui para orar por mim? Reconhece que quem fez isso foi o próprio Senhor. Que Deus colocou as mãos nela. Amanhã estarei viajando. Amanhã estarei viajando para ver o meu sogro, mas no sábado à noite já estou de volta para o culto de ceia no domingo pela manhã. Sábado à noite, reunião de jovens, João vai estar aqui, né, João? Estará aqui, né, na igreja, para fazer a reunião com os jovens. Eu chego no sábado à noite e domingo de manhã estaremos aqui no culto. E para onde eu estou indo, eu nunca vou simplesmente por ir. Até falei para a Raquel, coloca o violão no carro. Vamos fazer o que Deus manda. Vamos levar a palavra dele, vamos cultuar lá também. Vamos fazer um culto lá, é uma oportunidade. Né? Todos estarão reunidos. Então, uma excelente oportunidade de gratidão a Deus. De agradecer a Deus simplesmente por estarmos vivos. E por nos proporcionar tal momento. Então, iremos lá, iremos agradecer ao Senhor. O que Deus vai fazer com a gente? Não sei. Eu olho as coisas, Deus movendo assim, e falo, eita Deus, você está soprando aqui. Complicado, hein? É isso aí mesmo? Eu estou vendo o vento soprar. Sopra dali e sopra de cá. E falo, Deus vai fazer coisas grandiosas em nosso meio. Amém. Amém? Comecem a se preparar, porque o que Deus vai fazer é muito grande. Hoje estamos aqui, reunidos em 2, 5, 7, 8 pessoas. 9 com Leozinho. 9 pessoas. Mas se preparem, porque Deus vai fazer
em nosso meio. É muito grande. Mas para que isso aconteça, sejamos firmes e sejamos com essa chama acesa, não permitindo que ela se apague. Como nós cantamos, tem louvor que nós até costumamos cantar, nós somos responsáveis por esta chama e não podemos deixar ela apagar. Somos responsáveis por esta chama e não podemos nos permitir que ela se apague. Pelo contrário, precisamos manter ela cada vez mais acesa, para que nós não venhamos a parar num deserto. Não que o deserto seja ruim, o deserto é bom, o deserto é bênção. É um lugar de aprendizado. É um lugar que o Senhor vai falar ao seu coração. É você e Deus, mais ninguém. É você e Ele a sós. A sós. E ali Ele falará ao seu coração. Amém? Amém. Glória a Deus. Quem gostou dessa palavra, quem recebe essa palavra, dá um glória ao Senhor Jesus.